Quem nasce, nasce para crescer, quem cresce, cresce para frutificar e quem frutifica, frutifica para abençoar os outros. Agora é a hora e a vez do programa Paulo Cavalcante, trazendo as entrevistas mais especiais, as pessoas que podem trazer diferença para as nossas vidas. Eu não sei se você está passando por um momento difícil, de luta, de dificuldades ou de incertezas. Eu só sei de uma coisa, tudo passa. Às vezes são situações que vão demorar um pouquinho mais, outras vão demorar um pouquinho menos, só que tudo passa. E você acredite numa coisa, você não está só. Sempre você vai ter a presença do nosso Deus Supremo, do nosso Senhor Jesus, para abençoar a sua vida. Ele mesmo diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje eu tenho a alegria de entrevistar Léo Alencar e também Douglas Lopes. São duas pessoas especiais que estão se candidatando, estão colocando o seu nome à disposição para uma cadeira como vereador aqui na nossa capital de Porto Velho. E você vai poder entender um pouco dessas duas propostas, você vai poder escolher. A gente está tentando trazer o máximo de pessoas possível para que você avalie, olhe, veja. O vereador é uma pessoa muito importante. O vereador é aquele que faz as leis municipais. O vereador é aquele que está mais próximo da população. É aquele que passa na rua esburacada, é aquele que vê a necessidade da creche, é aquele que você vai encontrar ele no supermercado, você vai encontrar ele na praça, você vai encontrar ele no banco. Esse é o vereador, é a pessoa mais próxima do eleitor. Então você precisa saber escolher. E está aí duas possibilidades e nós vamos analisar, vamos ver e quem decide é você. Mas não agora, daqui a pouquinho, depois da vinheta. Bom, gente, boa noite. Hoje eu tenho aqui ao meu lado Leonardo Alencar Boreiro, é isso? Boreira. Isso. Boreira, Leonardo Alencar Boreira. Ele tem 37 anos, ele é casado com Vanessa Alencar, ele é filho do seu Júlio, também da dona Josélia, é advogado de profissão, nascido em Ji-Paraná, né? E vive em Porto Velho praticamente a vida toda, né? Veio para cá criança. Leonardo, como é que é? Leonardo é meu nome, mas eles me chamam na rua Leonardo, eu não sei nem quem é. Léo Alencar. O meu filho também é Leonardo, sabia? É Bruno Leonardo. De Oliveira Cavalcante, já pensou? Ninguém conhece, você conhece só como Brunão, né? Bênção, né? Só como Brunão Morada. Deixa eu lhe falar, Léo, você é candidato a vereador, tem uma história grande aí na sua vida. Eu queria falar um pouquinho da sua vida, mas primeiro a sua saudação. Primeiramente, boa noite, um prazer, um privilégio estar aqui com o senhor. Alguém que a gente admira tanto, estávamos conversando ali antes e é de fato um prazer estar aqui hoje. Eu me chamo Léo Alencar, sou candidato a vereador. O senhor contou um pouco da minha história, mas meus pais vieram do Ceará, né? Em busca de oportunidades aqui. Nasci em Ji-Paraná e vim ainda beber para Porto Velho, né? Em 2010, dezembro de 2010, tive um encontro com Jesus, onde me entreguei para Jesus na Igreja As Nações. Fui convertido lá, batizado lá, minha família é de lá. Hoje tenho o prazer de liderar os jovens daquela igreja com a minha esposa, juntamente com ela, meu pastor Fábio, meu discipulador Bruno Rafael. Então, desde 2010, congrego naquela casa. E essa tem sido a nossa missão de vida, servir pessoas e servir o reino de Deus. Ô Léo, vamos começar do início da história. Seus pais saem do Ceará, eles se encontraram aqui em Rondônia ou eles já vieram casados lá do Ceará? Não, meus pais, na verdade, eles se encontraram na faculdade, em Fortaleza. Os dois faziam agronomia e naquela época, né, eles vieram para cá em busca de oportunidades por causa do curso que faziam. Né, não tinham. Mas eles se encontraram, eles estavam fazendo. Eles faziam faculdade na UFCE, lá em Federal do Ceará. E qual cidade? Fortaleza. Isso. Seu pai é de Fortaleza ou do interior? Meu pai de Fortaleza e minha mãe do Crato. Do Crato? Crato é uma cidade? É uma cidade do interior do Ceará. Do interior. E aí lá eles se conheceram
E começaram a namorar. Começaram a namorar e após formado meu pai veio primeiro. Aí veio primeiro. Já estava casado ou não? Veio para trabalhar no INCRA, salvo engano. Já estava casado ou não? Não, ainda namorando. Aí casaram por procuração lá no Ceará, naquela época. Sério? Porque para voltar era muito caro, né? Aí minha mãe se casou lá com meu tio representando meu pai e veio. E aí aqui eles começaram a história. Tinha muito isso antigamente, casar por procuração, gente. Rapaz, se hoje, pastor, é difícil ir, né? O cara mandava, porque o pai não liberava a moça se não tivesse certidão de casamento, não. É isso mesmo. O negócio era cruel. Era na ponta da peixeira, era na ponta da peixeira. E olha, eu sei, e riscava ainda, né? Saía faísca. E aí, teu pai casa, vem morar aqui em Ji-Paraná. Não, eles vieram para Porto Velho, mas meu pai trabalhava no INCRA e minha mãe conseguiu um emprego no Banco da Amazônia, no Banco Beron na época. Eles já vieram de uma maneira, acho que tem várias maneiras de chegar em Porto Velho, né? Tinha aquele pessoal que chegava de caminhão, de pau de arara para trabalhar na roça, para trabalhar no garimpo, por conta da terra. E seu pai já veio pela necessidade que havia aqui em Rondônia de técnicos, de profissionais, ele já veio formado, Meu né? pai conta que na época ele veio porque passaram perguntando na faculdade quem era um doido que queria vir para Rondônia, estava precisando de agrônomo lá, e ele falou, eu vou, levantou a mão, arrumou a mala e veio. Então, esses são os pioneiros. Os pioneiros e desbravadores, né? Que está na nossa bandeira. Que ano foi isso? 84, salvo engano. 84? 84. Eu nasci em 87, então eu creio que eles chegaram... Você não é o primeiro filho? Não, eu tive um irmão mais velho, né? Que faleceu em 2005 ele estava saindo do boate, né? Um acontecimento na época que até ficou bem famoso. Mas ele estava saindo do boate, foi dar carona para um amigo que tinha se envolvido numa briga. Nisso, os rivais desse amigo passaram atirando no carro, pegou um tiro nele, ele veio a falecer, tinha 18 anos na época. Oh, meu Deus. E eu, na época, com 17 Estava anos. no lugar errado e na hora errada. Na hora errada. Imagina os seus pais, a tristeza que foi para eles. E você, né? Você era o caçula, né? Não, eu tenho mais duas irmãs que são mais novas do que eu. E na época eu lembro que meus pais ficaram desolados, né? Porque é uma dor indescritível para os pais. E eu, muito novo, ainda tive que segurar aquele rojão, segurei, Imagina, respirei. porque o pai, quando perde um filho assim, além da tristeza, ele fica desesperado com os outros, né? Prende os outros, não quer que os outros saiam, tem medo de, né? Imagina a dificuldade que foi. E até nisso a gente vê a bondade de Deus, porque nessa época eu lembro que minha mãe, minhas irmãs já conheciam o Senhor, eu ainda não conhecia, foi 2005 o acontecido. Mas minha mãe, né, movida pela graça de Deus, conseguindo, né, ali entender, lógico, doendo muito, mas superando a cada dia, cuidando dos outros filhos junto com meu pai ali. E a gente entende a importância de você ter um firmamento que não é dessa terra, que é no nosso Senhor Jesus Cristo. Muito importante, Léo. E, Léo, você começa a estudar, né? Estudou em vários colégios aqui. E geralmente o filho, ele segue mais ou menos a tradição do pai, né? E o seu pai era engenheiro agrônomo, mas você parece que não seguiu muito, não. Qual foi o momento que você achou que o direito ia ser uma carreira promissora para você? Eu lembro que na época eu estava muito em dúvida, né? Ali menino, 17 anos, e eu fiz o vestibular na Uni e na faculdade particular na época. E aí só que eu não sabia o que queria, tinha 17 anos, mas passei para informática na Uni e na particular eu tirei em segundo lugar geral do vestibular. Então fiz 6 meses de informática na Uni na época e teve uma greve muito grande, foi 6 meses. E eu tranquei o curso, não estava gostando e fui na faculdade, na particular e falei, pesquisa o meu histórico aí, meu último vestibular que eu fiz. Aí a moça pesquisou, olhou e falou, não, pode escolher o curso que você quiser fazer. E na época eu acho que era a primeira turma de medicina, mas minha mãe não tinha condições de pagar. E naquela época a profissão que eu entendia ser a que talvez me desse o maior retorno seria o direito. Eu entendi, entrei na faculdade por isso.
me apaixonei pelo Você direito. foi mesmo porque você pensava que ia dar como todo mundo, né? Ou era direito ou era medicina, né, na época. Então eu escolhi Mas o você direito. se apaixonou pelas leis? Me apaixonei pelo direito, pelas leis. Trabalhei a minha vida inteira com isso até hoje. Você era advogado de carreira ou exercia alguma outra função? Isso, eu passei na OAB ainda no 9º período, né? Então me formei, peguei minha OAB, porém na época eu já comecei a trabalhar na Assembleia Legislativa. Sei. E aí ali na Casa de Leis, recém-formado, foi onde eu fui aprendendo, onde trabalhei na corregedoria daquela casa, cheguei a ser adjunto da corregedoria da Assembleia, fui ouvidor geral na Assembleia Legislativa, inclusive a lei que criou a ouvidoria administrativa da Assembleia Legislativa de Rondônia, foi a gente que criou na época, né? Aí fui assessor jurídico no gabinete do deputado Ribamar Araújo por muito tempo. Então ali criando as leis, vendo os projetos de lei, né? O âmbito daquela advocacia na Casa de Leis, pois eu me apaixonar ainda então, mais por isso. A sua vivência já com a questão do legislativo é antiga, né? É grande. Quantos anos você tem já? Hoje eu estou com 37, foram quase 16 anos naquela casa. Que a experiência como advogado já dá uma interpretação das leis, né? E depois você teve a experiência onde as leis são fabricadas, né? Isso. Onde elas são feitas. Né? Isso. Muito interessante. Bom, Léo, você nesse período se forma e se casa, né? Como é que foi? Encontrou quem? Como é que foi esse casamento? Na verdade, o casamento não foi tão assim, né? Eu vou fazer 6 anos de casado ano que vem. Mas como eu disse, eu conheci Jesus em 2010. E aí o pastor sabe bem, né? Quando a gente entra para a igreja, começa logo a pressão pelo casamento. Mas eu tinha uma ideia muito formada que eu não queria casar por impulso ou apenas por suprir uma carência. Daí, então, ali na igreja, eu me desenvolvi meu caráter, conheci Jesus, né? Caminhando lá com os pastores, liderei célula, fui supervisor de célula. E aí, a minha esposa, paralela a isso, também vinha na igreja. E aí, solteira também, líder de célula, tudo. E aí, a gente se encontra na igreja, se conhece, conversa ali por um tempo e tudo. Mais ou menos 2 anos, né? Eu ali tentando e ela sempre não e tal. 2 anos tentando Isso. conquistar ela. Aí, quando ela de verdade cede, persistente, né, pastor? Meu Deus. Quando a gente acha, pastor, o tesouro... Os dois, né? Você de continuar e ela de... Isso. Né? E aí, quando ela começa a ver, a gente também rapidamente fizemos um propósito de oração, né? Que o pastor Fábio, o pastor ajude. E aí, casamos em 7 meses e vai fazer 6 anos que estamos casados ano que vem, em maio, 19 de maio. E do fruto desse casamento tem... Levizinho, 1 ano e 10 meses, uma resenha, pastor. Aquilo é uma benção. Agora na campanha é corrido, né, pastor? Não vejo direito ele. Às vezes eu passo lá. Dá um desespero, né? Vou ver. Esses dias fui numa reunião, tinha uma criancinha com um cabelinho parecido dele, meu olho encheu de lágrimas. E a mulher, o que você tá? Não, só nada não, só parece meu filho. Mas é isso, a gente tem que caminhar, correr, é uma bênção, minha esposa. Acho que não tem coisa mais preciosa na vida quando você encontra a sua cara metade e quando você consegue ter um filho desse amor. É uma bênção. É a manifestação, é personalização, é uma coisa magnífica, né? Não tem preço. E construir família hoje, né, nos princípios corretos, né, naquilo nesse que mundo o Senhor perdido, né, Léo? nos chamou para fazer. Esse mundo difícil. Hoje a gente consegue enxergar, né, como Deus está em todos os cantos e como é essencial que a gente conheça o padrão de Deus. E você trabalha numa situação bem complicada, porque você trabalha com jovens, numa época pós-moderna como essa. Cara, eu achava que a minha geração era uma geração difícil. Gente do céu, eu não sabia nada, né? Meu Deus, nós vivemos uma geração e eles não têm culpa, né? Eles foram corrompidos pelo sistema, né? Foram formatados por um sistema transgressor, né? E como é que tu faz para conversar com essa geração? Porque ao mesmo tempo que você só tem 2 horas no final de semana para fazer isso, você compete com uma faculdade que tem, meu Deus do céu, todo o tempo com sendo bombardeado por ideologias. Com ideologias na escola, em todos os lados. Como é que é essa vivência sua? E agora as ideologias entrando também na igreja, né, que é algo totalmente maligno. Mas nós nos fundamos na palavra e nós, como trabalhamos em célula,
né? Nós lideramos também células de jovens, nós falamos a verdade, comunicamos a verdade. Um grande outro desafio para a gente é que hoje é tudo muito rápido nessa geração. Hoje eles têm acesso a tudo muito rápido, eles têm acesso a tudo muito veloz. Então você fala alguma coisa para um jovem hoje, você prega, ele tem mais 10 pregações que ele quer te contrapor e tudo. A gente precisa... Você está falando uma coisa, alguém entra no YouTube e fala outra diferente. Exatamente isso. Então, assim, são muitas fontes que eles procuram. Mas não eu que acredito, nós somos Léo, dono que da isso... verdade, mas a palavra é a verdade. E eu acredito que isso acaba te dando uma notoriedade para você entender, né? Porque você lida com eles 24 horas. Eu queria ter tempo para conversar mais tempo com você, mas o tempo é curto. Eu não sei se está até na hora do intervalo, daqui a pouco a produção vai falar. Mas antes disso, eu gostaria de ver o seguinte com você, Léo. No meio disso tudo, algo nasce em você e você resolve ser candidato a vereador. Quando isso nasceu, o porquê você é candidato a vereador e qual é a sua plataforma de ação? Se eleito. Isso. Já envolvido, né, com a política, como falei, eu sempre trabalhei muito na Assembleia Legislativa e, paralelo a isso, também congregando, e sempre teve esse desejo, né? A gente sempre quis, sempre mexeu, sempre fez campanha. E quando a gente entende os princípios de Deus, hoje eu entendo que a política, ela é um lugar onde nós cristãos negligenciamos por muito tempo. E hoje a gente está num local cômodo de dizer assim, não, a política não é para crente, ou a política é um lugar sujo, quando na verdade as trevas só reinam quando a luz se retira. E quando eu entendi isso, respaldado, né, por os nossos pastores, nossos líderes, e eu entendi que nós precisamos avançar nessa área também. Eu entendi que a política é uma área onde os cristãos devem estar para ser luz. Entendi que a política, quando bem praticada, é uma área onde você serve a população de uma forma exponencial. Nós servimos pessoas todos os dias, mas quando nós nos propusemos a entrar na política, nós vamos alcançar isso de uma forma muito maior. Nós vamos estender o nosso servir, talvez, a uma forma, a um lugar, a um bairro, a uma determinada pessoa, onde só dentro da igreja talvez a gente não consiga. Nós, aplicando os nossos princípios que a gente tem cristãos, a nossa vontade de servir o povo como Cristo fez, se você pega isso e joga para a política num cargo de vereador, que ainda que limitado tem algum alcance, a gente consegue invadir áreas da sociedade, beneficiar e melhorar a vida de muita gente. Servir pessoas, né? Legislar para servir, como eu sempre falo. Então, assim, a política é algo que nós não podemos negligenciar. Movido por esse intuito, movido por esse entendimento, eu decidi nessa eleição, entendendo também que é o tempo onde temos uma família estabelecida, temos maturidade para isso, experiência, né, onde queremos atuar, que esse é o tempo. E por isso coloquei o meu nome à disposição para que avaliem se eu costumo dizer que a fórmula do voto é caráter mais competência. Então avaliem, estude o nosso nome, as nossas propostas e a nossa caminhada mostra um pouco do nosso caráter. E a nossa formação e o nosso onde nós trabalhamos demonstra a nossa competência. Então, resolvi colocar o meu nome à disposição para, de fato, fazer a diferença e levar o reino de Deus, o serviço, para mais pessoas, aonde talvez ali na igreja a gente não consiga alcançar. Muito bem, Léo. Eu acredito que existem alguns projetos especiais que você deseja falar. Nós vamos ter mais um momentinho falando sobre isso. Eu também tenho uma pergunta a dizer, porque eu vejo que existe muita coisa que se pode fazer para criança na primeira idade, primeira infância, na segunda infância, creche, que é algo que depende muito da prefeitura, cursos especiais para cuidar das mães solo, não é só mães solo, mães normais também, mães que são casadas, que têm seus maridos, seus companheiros, né? Nós precisamos entender o seguinte: existe uma periferia, existe uma situação pós-moderna e nós precisamos ter uma cosmovisão para entender esse momento. Eu queria saber o que você pretende fazer pela periferia de Porto Velho, para as pessoas que dependem da Bolsa Família, o que você pode acrescentar.
Isso após os nossos comerciais, a gente já volta. Eu estou aqui hoje com Léo Alencar, candidato a vereador por uma cadeira, né, na nossa querida capital de Porto Velho nas próximas eleições. O número dele é 22777, ele é do PL e nós estamos entrevistando pessoas de cada partido, dois de cada partido, né? Depois vamos abrir para mais pessoas, pelo menos para a gente poder ter uma ideia de como as coisas podem acontecer, de quais pessoas estão colocando seu nome à disposição. Léo colocou a vida dele, falou sobre a infância dele, sobre os pais migrantes que vieram do Nordeste para trabalhar aqui como professores, como também engenheiro agrônomo, cresceu nesse meio, né? Desenvolveu-se, se tornou um advogado, formou em direito, trabalhou na Assembleia Legislativa por muito tempo e agora resolveu colocar o seu nome à apreciação. E tem vários projetos, né? Vai falar alguns deles. E eu gostaria agora, Léo, de perguntar para você, dentro daquilo que a gente terminou o programa, o primeiro bloco, nós temos uma periferia, e infelizmente hoje a periferia está dominada por facções, onde o lugar que deveria estar, por exemplo, uma proteção da polícia, existe uma influência de um criminoso ou de uma pessoa líder de um tráfico ou coisa parecida. No meio disso também você tem ali a periferia que precisa de investimento, que precisa de praças. A gente que vem de outros estados, né? A gente sabe o quão importante um bairro organizado, o quão importante ter saneamento básico, o quão importante ter uma escola arrumada, uma praça. Isso tem a ver muito com o vereador. Iluminação pública. Eu queria saber o que você pensa sobre a periferia, né? Nós temos aí o Orgulho do Madeira, nós temos o Morar Melhor, nós temos a Zona Leste, né, inteira, e enorme. A Zona Leste é muito rica em vários aspectos, em comércio, em vida, né? Tanto é que você sai do centro da cidade, à noite praticamente o centro da cidade está morto. Você entra na Jatuarana, você entra na Amador Aguiar, você entra na Rio de Janeiro, você atravessa uma dessas avenidas aí, elas estão movimentadíssimas. 1h da manhã ainda tem um monte de comércios abertos e existe vida. Mas ao mesmo tempo, existe aquelas pessoas que mais precisam, né? Eu coloco como as que mais precisam, claro, os aposentados precisam, várias pessoas necessitam, mas principalmente aquela família composta de uma mãe solo, e às vezes 2, 3 crianças, às vezes uma escadinha, crianças pequenas, muitas vezes um filho de cada pai. Existe lares também, graças a Deus, com a presença do pai. Existem lares que são os avós que criam. O que você tem para essa mãe que depende de Bolsa Família? Para essa criança que não tem uma creche, não tem uma escola decente, que fica o dia inteiro, às vezes, com o celular na mão? O que você pensa para essa mãe que, às vezes, não teve uma formação, mal terminou o primeiro grau, antes era primeiro grau, agora é ensino básico, né? Mal terminou o ensino básico, iludida pela internet, iludida pelas redes sociais, muitas vezes fruto dessa situação toda, e às vezes dependente de 600, 700 reais de um Bolsa Família que não dá para sobreviver. Qual é o seu projeto para essa pessoa, para o jovem, para aquele que quer fazer um esporte, para aquele que quer crescer, para aquele que quer empreender, para aquele que quer estudar? Qual é o seu sonho com o vereador? O que você acha que o vereador pode fazer para mudar a história do bairro e a história da vida dessas pessoas? Eu acredito que o vereador ele é de fundamental importância nessa transformação, e nós precisamos entender, pastor, que existe uma ideologia que vem dominando o nosso país, onde
o Estado vem tomando de conta. E isso vem trazendo diversos malefícios que, no caso, como o senhor falou, o Bolsa Família, o assistencialismo no caso do Estado, não é ruim. Mas aí a gente vê uma outra vertente que vem dizendo, não, precisamos liberar, corta isso. Nós precisamos achar um equilíbrio entre o assistencialismo do Estado e a capacitação. Eu acho que são várias políticas ao mesmo tempo. Não adianta você dar apenas o peixe e não dar a vara e não ensinar a pescar. Esse é o problema. Se você só dá o peixe, a pessoa sempre vai vir atrás de um peixe. Quando você dá o peixe, mas você dá a vara, dá o curso para ensinar a pescar, você muda a história dessa pessoa. Exatamente isso. E quando nós vemos hoje no nosso país, ou se fala em dar o peixe, ou se fala em abandonar totalmente esse peixe e jogar a pessoa. Nós precisamos caminhar em conjunto. Nós precisamos entender que a solução parte de nós acharmos um equilíbrio nisso. Claro. Entre continuar dando assistência a essas famílias que precisam da assistência do Estado, mas procurar, de um outro lado, capacitar essas mães, capacitar esses pais com curso, e não só aqueles cursos que a gente vê, curso de costura, nada contra isso, mas nós precisamos capacitar de forma verdadeira para que essas mães possam estudar, para que essas mães possam passar num concurso, possam empreender, se assim for o sonho dela. E nós cremos muito também que enquanto essas mães vão fazendo isso, nós vamos transformando essa mentalidade, nós precisamos também que os filhos delas, por exemplo, investir no esporte, não só o esporte como aquela política do pão e circo, onde patrocina um campeonato de futebol, faz o campeonato de vôlei, isso é importante, nós precisamos fomentar o esporte nessa área, mas o esporte como transformação social. O esporte onde gera disciplina, o esporte na base, nas crianças, com a interdisciplinariedade, esporte, educação. Nós temos estudado pelo Brasil diversas cidades onde as crianças são assistidas pela prefeitura e praticam lá o judô, o jiu-jitsu, mas para isso elas precisam estar na escola, tendo boas notas, estudando. Enquanto a mãe está lá sendo capacitada, sendo treinada, sendo inserida no mercado de trabalho. Então não é uma frente só que vai acabar com isso. Nós precisamos lutar em várias frentes e é possível. Nós precisamos lutar em várias frentes e é possível transformar essas realidades. Inclusive, pastor, nós estivemos lá no Orgulho do Madeira esses dias e 98% das pessoas lá são pessoas de bem. Mas por incrível que pareça, no dia que estivemos lá, riram. E a gente se espanta e as pessoas, não, é normal. Eu falei, gente, isso não pode ser normal. As pessoas de bem não podem sucumbir perante as pessoas de mal. Nós precisamos de políticas públicas para segurança naquele local. Sim. Nós não podemos nos acovardar. Se você coloca uma polícia lá, se você coloca por exemplo, não se tem aqui ainda a questão da guarda municipal. Se tem guarda municipal ali, se você tem mais câmeras, aí eu aplaudo o governador por isso, mais câmeras, precisa ter mais pontos de câmeras. Inclusive Porto Velho, né? Uma capital com 550 mil habitantes, é a única do Brasil que não tem a sua guarda municipal. Olha. Onde nós sabemos que a guarda municipal em cidades do porte de Porto Velho é basicamente uma terceira polícia que tem porte de arma, poder ostensivo. Então, não vai resolver, mas é uma política complementar da segurança pública. Ajuda. Nós precisamos respaldar também os nossos policiais que estão lá combatendo. Nós precisamos investir naquele local, trazer áreas de lazer comum. Área de lazer, área de esporte, limpeza, né? Tem um esgoto aberto lá que ficou 2 anos aberto, ninguém mexe naquilo. Então, assim, nós não podemos nos render como povo, como gente de bem, como gente que tem esperança, que é 90%, 98%, como eu falei, é trabalhador, é gente de bem, a esse tipo de situação. Nós precisamos nos levantar e os representantes do povo, ainda mais, como o senhor falou no começo, tem várias funções do vereador, mas uma delas que eu considero a principal é dar voz à sociedade. E nós não vemos hoje o nosso parlamento municipal falando isso na tribuna, dando voz a essas pessoas que estão esquecidas. Porque quando você dá voz a esse problema, você precisa achar uma solução. E nós queremos estar lá também para dar voz, para falar dessas necessidades. Empreendedorismo, você pretende fazer o que para ajudar essa pessoa, né, essa dona de casa, esse senhor, essa senhora, esse aposentado que quer criar uma renda auxiliar, esse amigo que é comerciante, que quer iniciar um negócio diferente?
O que você fala sobre empreendedorismo? O que você pode ajudar nesse ponto aí, sendo vereador? Sim, nós precisamos criar uma estrutura onde capacitem as pessoas, mas também empreender de forma inteligente. Onde, por exemplo, criar um hub para que as pessoas possam se conectar. No estado já tem isso, o Hub RO, né? Onde a gente consegue conectar pessoas para que possam desenvolver ideias de empreendedorismo. Deixa eu explicar para vocês. Hub é um aparelho quadradinho assim que você conecta várias coisas e faz com que elas se conversem, né? Então seria um escritório onde as pessoas pudessem se conectar e achar a disponibilidade do trabalho, a disponibilidade de como agir, a expertise, a ajuda para essa pessoa treinar, essas coisas todas, né? Ter novas ideias, buscar novas soluções para os seus negócios. Às vezes a gente anda lá, né, nesses lugares, e a gente vê os mercadinhos todos padrões, e às vezes se conversar, se a gente levar, a gente consegue achar ideias novas, a gente consegue incentivar que as pessoas consigam produzir mais, né, capacitar para que a pessoa consiga saber para onde está indo o seu negócio, fazer cursos, né, de capacitação nessa área do empreendedorismo para que a pessoa saiba gerir o seu negócio, para que a pessoa saiba quanto fatura o seu negócio, quanto entra, quanto sai. Então, tudo isso é possível fazer. Tá ok, Léo. Muitos vereadores, Léo, eles depois que ganham a cadeira, eles desaparecem e ficam lá na Assembleia Legislativa no ar-condicionado. Você pretende ser esse vereador da rua, esse vereador do bairro, esse vereador que anda no meio do povo, né? E aproveite para responder essa daí e já fazer as suas considerações finais. Você tem mais 1 minuto e 20 no máximo aí. Não, pastor, nós vamos estar sempre em contato com a população e em todas as reuniões que a gente tem ido, a gente sempre fala, chegando lá, dando certo o nosso propósito de chegar na Câmara Municipal, você tem onde nos encontrar, vamos continuar servindo a nossa casa, a nossa Igreja das Nações, como fazemos nos últimos 14 anos. Você tem referência da gente, então você vai saber onde nos achar. Nós vamos continuar conversando com a população para trazer essas soluções. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco mais sobre a minha vida, as minhas propostas e dizer, pense, avalie, estude o seu candidato. Lembre-se sempre, caráter mais competência é igual a voto. Eu sou Léo Alencar e peço seu voto hoje para vereador com o número 22777. É isso aí, gente. Nós vamos para mais um bloco. Nós temos mais um candidato. Nós vamos apresentar daqui a pouco para você. Esse foi Léo Alencar. Vamos para os nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta.